Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. É um prazer e uma honra ter aqui todos os nossos irmãos presentes, né, para esse encontro, né? E vamos trabalhar, né? Tudo bem, Carlos? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos em frente, então. Eu quero começar aqui dizendo que aqui nós estamos realizando o encontro, né, semanal de sábado, né? Caminho para a iniciação, né? É justamente o preparo que dá encontro que dá elementos para que aqueles que estiverem interessados para entrarem no caminho da iniciação façam através de uma escola iniciática, né? E nós sugerimos, então, porque nós pertencemos à Sociedade Brasileira de Eubiose, então nós sugerimos que aqueles que queiram fazer esse caminho da iniciação façam através da Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, né? É uma escola que segue rigidamente os padrões do conhecimento, da sabedoria iniciada das idades, né? Com desenvolvimento de atividades templárias, atividades na escola e no teatro, né? Escola, atividade templária com ritualísticas, mantras e atividades templárias de maneira geral, e a escola com estudos sobre a sabedoria iniciada das idades, e o teatro é justamente a sociedade incentiva e dá caminhos para que as pessoas possam aplicar na vida prática tudo aquilo que aprendem na vida teórica, na vida iniciática. Então, essa é a questão. Todas as lives que nós temos de terça-feira e sábado ficam no YouTube, podem ser acessados através do Facebook ou do YouTube. É só acessar o canal 3005, pronto, lá está reservada para quem não puder ver na terça ou no sábado, né? E ao vivo, né? Então pode assistir através dos vídeos das lives, né? Eu gostaria de, no início desse nosso encontro, falar um pouquinho sobre os fundamentos do encontro, Caminho para a Iniciação. Eu nunca entrei nesse detalhe, então, de maneira rápida, vou falar para que todos fiquem sabendo quais são os critérios que nós usamos para esse nosso encontro, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base é Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, e Eubiose, do professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Quer dizer, o estudo é bem amplo, né? Agora, é claro que a exposição não é linear, ele não é um curso, né? São encontros, a explicação não é linear. Então, apresentamos assuntos variados, né, a respeito da iniciação, né? Assuntos dos mais variados temas, vamos explorando para justamente dar oportunidade que as pessoas meditem, pensem e tirem as suas próprias conclusões. A exposição não é linear, pelo fato de apresentarmos assuntos dos mais variados aspectos, né, a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, valores transcendentais para a iniciação, não é isso? A história iniciática da humanidade, também outro ponto importante, evolução do sistema solar, era de Aquários, nova civilização, sinarquia e biografia dos grandes instrutores da humanidade. Então, a gente vê que o assunto é bem... O espectro de ação desse encontro é bem amplo, né? Bem vasto, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Ou seja, o que é feito através do aprendizado, ele não é estanque, ele pode ser repensado, reanalisado, novas reflexões podem ser feitas através do estudo, e isso é muito importante, e é necessário que
seja feito isso, porque a nossa consciência ela vai progredindo, ela vai se ampliando, então a gente vai observando os mesmos assuntos que a gente via anteriormente, a gente pode ver com novas perspectivas, novos panoramas, novos horizontes. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários, o que é uma tônica muito importante dos ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, justamente a formação de uma nova civilização através da Era de Aquários e justamente tendo o Brasil como a base desse processo todo, né? O Brasil sendo a berço de uma nova civilização. E, como o nosso mestre indica, a pátria do Avatar Maitreya. Né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e era de Aquários. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Todo projeto de iniciação visa o projeto de autoconhecimento, o trabalho de autoconhecimento, né? A transformação interna, mas também, quando cada ser faz a sua transformação interna e se eleva na condição de iniciação, ele está automaticamente elevando a humanidade a um patamar superior. Isso é importante. Então, cada um que se eleva, eleva a humanidade mais importante, mais para cima. Isso é muito importante. Então, esta é a visão que esse encontro pretende dar, né? E se esforça para isso, para dar essa visão bastante ampla a respeito justamente da sabedoria iniciática das idades. Nós, nos encontros passados, nos 4 últimos encontros passados, nós havíamos nos dedicado ao estudo da missão cósmica de Jesus, ou Cristo. Né? Mas não paramos por aí, tem muita coisa ainda pela frente. Mais para frente nós vamos voltar, não só de Jesus o Cristo, mas de outros grandes luminares da humanidade, instrutores, etc. Nós vamos retomar sempre retomando o estudo dessas vidas maravilhosas, desses seres de hierarquia que, por vezes, se projetam na Terra, mas eles estão sempre conosco, né? É sempre importante, né? Eles não estão distantes, estão sempre conosco. E nós temos, então, por obrigação, elevar o nosso padrão vibratório para estarmos vibrando em consonância com esses seres, para dar uma oportunidade à Terra para a evolução, rumo a uma nova dimensão, a um novo estado de consciência. Então, nós vamos aqui prosseguir justamente na linha de Helena Pretomia Blavatsky, por enquanto. Depois, mais para frente, nós vamos fazer menções, fazer estudo a respeito da própria Sociedade Brasileira de Eubiose, a história da eubiose, objetivos, a história do nosso mestre, a biografia e missão cósmica do professor Henrique José de Souza. Então, lentamente a gente vai progredindo e ampliando esses conhecimentos. Por enquanto, nós vamos continuando aqui com os ensinamentos de Blavatsky, né, para terminar essa fase de Blavatsky. Então, vamos lá. Continuando, então, com ela, né? Seguindo, então, o pensamento de Blavatsky. Como o nosso objetivo era nos ocuparmos simplesmente do que tinha relação com os sistemas filosóficos, compreendidos em nossos tempos históricos, e com os diversos simbolismos das nações desaparecidas, não nos era possível, assim afirma Blavatsky, nos 2 volumes de Isis Sem Véu, né, senão um rápido lance de olhos sobre o panorama do ocultismo. A gente sabe, então, Isis Sem Véu foi a primeira série de livros escrito por Blavatsky, e depois ela continuou com a doutrina secreta. Né? Isis Sem Véu, 1877, depois a doutrina secreta, 1888, a partir daí. Né? Então, tá aí. E, na presente obra, como ela está se referindo à doutrina secreta, daremos com certa minúcia a cosmogênese e a evolução das 4 raças que precederam a nossa 5ª raça humana, publicando-se agora 2 grandes volumes, em que se explicam o que foi dito só nas primeiras páginas em Isis Sem Véu, e em algumas alusões esparsas aqui e ali no contexto do livro. Isso aí nós vamos também, aqui no encontro, nós vamos, de maneira bastante objetiva,
entrarmos nessas questões da cosmogênese, antropogênese, conforme o ensinamento da HPB, né? Aí entra o estudo das instâncias de Dizian. Na verdade, nós não podemos entrar profundamente nas instâncias de Dizian aqui de uma forma virtual, né? Cada um deve entrar no livro, né? Deve ler o livro de Blavatsky aí para entrar profundamente no conhecimento, porque o conhecimento é muito profundo, né? Muito profundo, né? Mas nós vamos nos deter, vai chegar um momento que nós vamos deter nesse aspecto, não só em Blavatsky, mas dar também a amplitude que o nosso mestre oferece na cosmogênese, antropogênese, né? Falando sobre o sistema solar, já falamos, né? Sobre a migração interplanetária de raças, mas vamos continuar focando esse assunto de maneira bastante significativa, né? Não caberia, então continua Blavatsky, né? Não caberia em tentarmos apresentar nesses volumes o vasto catálogo das ciências arcaicas, antes de nos havermos ocupado de problemas de tanta magnitude como os da evolução cósmica e planetária, e o do gradual desenvolvimento das misteriosas humanidades e raças que precederam a nossa humanidade adâmica. Ela está falando, né? Justamente que é muito importante esse estudo, né? O estudo das raças que precederam a existência das raças que estão no planeta Terra, né? Estiveram, né? Em forma humana, que foi justamente em meados da raça lemuriana, o surgimento da raça humana, depois a Atlante e agora a quinta raça ariana, né? Então ela diz então que é necessário estudar realmente essa história toda que engloba o nosso sistema solar. Isso é muito importante, né? Assim, a tentativa que ora se empreende para esclarecer alguns mistérios da filosofia esotérica nada tem a ver, em verdade, com a obra anterior. Então ela diz, existe um link, existe uma conexão, mas os assuntos abordados têm uma estrutura diferente entre justamente os livros da doutrina secreta com os livros da Louise Senvel. Ela mesma explica esse fato, né? Permita-se que a autora dê um exemplo à guisa de explicação. Então, ela vai explicar, né? O volume 1 de Isis Sem Véu começa com uma referência a um livro antigo. Assim afirma HPB, né? É tão antigo que, se os antiquários contemporâneos meditassem sobre suas páginas durante horas e dias intermináveis, nem assim chegariam a pôr-se de acordo quanto à natureza do material em que foi escrito. Isso é o único exemplar original que atualmente existe. O mais velho documento hebreu referente à sabedoria oculta, o Sifirá Zinouta, é uma compilação daquela vetusta obra, quer dizer, antiga obra, feita numa época em que a mesma já era considerada uma relíquia literária. Então, ela dá essa importante versão, importante opinião sobre esses textos antigos, né? De enorme importância para o conhecimento iniciático, né? Uma de suas vinhetas representa a essência divina emanando de Adão, a maneira de arco luminoso que se expande em um círculo. Depois de haver alcançado o ponto mais alto da circunferência, a glória inefável retrocede para voltar à Terra, trazendo em seu vértice um tipo superior de humanidade. À medida que se aproxima do nosso planeta, a emanação se torna cada vez mais obscura, até que, ao tocar a Terra, é já negra como a noite. Então, aí dá exemplos específicos justamente da projeção, a projeção da ideia, do mundo das ideias para o mundo objetivo, né? Objetivo, que é a plasmação, né? Então, ela já sugere, então, a vinda de emanações do além-a-caixa, do mundo divino, através de arquétipos que vão se projetando na face da Terra. Isso já, como ela começa a falar de raças anteriores à nossa, nós já refletimos, como nós temos falado, justamente a proeminência, né? A necessidade da gente entender essa questão dos arquétipos, né? Porque tudo que acontece na face da Terra, né, isso é manifestação dos arquétipos universais, né? Ou seja, como nosso querido professor Henrique de Souza diz, que o nosso trabalho, justamente, é colaborar, né, isso, com a realização da obra do eterno na face da Terra. Então, isso é muito importante. Esses arquétipos têm que ser realizados. E é muito importante nós entendermos como se processa toda essa questão. Aliás, eu digo uma coisa, eu também tenho o cuidado de
nas explicações que eu dou, tanto no Manu como em outras palestras, né, eu não me preocupo tanto com os nomes em si. Né, esses nomes, dá nomes, porque a ciência esotérica ela tem nomes e mais nomes, difíceis até de a gente pronunciar, né, porque vem do sânscrito, de uma antiguidade muito remota, né, então são difíceis da gente pronunciar, né, do sânscrito e assim por diante. Mas a estrutura realmente, para a nossa mente humana, é muito complexa de entender todas essas a estrutura com os nomes, as hierarquias, principalmente, né? Uma infinidade de hierarquias que existem no universo, a nossa compreensão humana não consegue atingir com perfeição todo esse entendimento. Mas uma coisa eu acho importante no conhecimento iniciático, principalmente para aqueles que estão começando o caminho para a iniciação. Eu acho muito importante isso, entender como as coisas funcionam. Veja bem, às vezes no início, o aluno, o neófito, né, aquele que está começando, ele fica muito preocupado com datas, nomes, né? Ele quer, porque o nome tal, o que significa, e tal, e datas, etc., né? Milhares e milhares de anos. Isso aí é absorvido com o tempo. Isso é muito importante. A gente vai estudando e automaticamente, sem que a gente perceba, a gente vai assimilando esses nomes, os nomes das hierarquias, mesmo difíceis, vai se assimilando com o tempo. Mas é com o tempo. Então a pessoa não precisa, claro, ficar decorando nomes e mais nomes, isso não leva a nada. Isso faz parte do mental concreto. Veja bem, faz parte do mental concreto. Decorar é coisa do mental concreto, memória. Então, o princípio da iniciação não é a memória. O princípio da iniciação é o entendimento superior, a partir do mental abstrato para cima. Então, é como eu sempre digo, de maneira muito simples, o principal é entender como as coisas funcionam. É isso. E a HPB dá bem esse exemplo, né? Nós vamos entrar nesse assunto cada vez mais, nessas abordagem que nós vamos fazer, justamente a presença da divindade, como se dá o descenso desses arquétipos para o mundo físico, como as hierarquias fazem esse processo todo, né? Como se dá a origem das humanidades e por quê? E por que essas humanidades têm que surgir? Tudo isso faz parte disso que eu estou falando, entender como as coisas funcionam. A gente entende, então, o mecanismo. Quando a gente entende o mecanismo, aí os nomes a gente vai encaixando os nomes nos seus devidos lugares. As hierarquias, os seres que dão condução a esse processo evolutivo, então torna-se mais fácil. Né? É por isso que nós temos que desenvolver agora, na nossa quinta raça-mãe, justamente o mental, o quê? O mental sintético, não o analítico, o mental sintético, a capacidade de entender sinteticamente todo o processo evolutivo. Né? E isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele é um grande mestre em todos os sentidos, né? Principalmente nesse foco. Né? Ele é sintético, ele sintetiza, ele dá uma visão sintética das coisas extraordinária. Né? Então, voltando então aqui o que a HPB está falando, né? Este livro é tão antigo, é a obra original de que foram compilados numerosos volumes do Kyuti. E não somente esse último, o Sefirah Zinhota, senão também o Sefer Yetzirah, a obra atribuída pelos cabalistas hebreus ao seu patriarca Abraão. O Shuking, a Bíblia primitiva da China. Veja só a quantidade de livros. Né? Os volumes sagrados do Tote Hermes egípcio, os Puranas da Índia, o livro dos números caldeus e o próprio Pentateuco são todos derivados daquele pequeno livro que nós citamos. Né? Reza a tradição, que foi escrito em Senza, a língua secreta dos sacerdotes. Senza é uma língua secreta, muito antiga, mais antiga que o sânscrito, mais antiga que o sânscrito ainda, né? Consoante as palavras dos seres divinos que o ditaram aos filhos da luz, na área central, quando se iniciava a nossa quinta raça-mãe. Olha só que importante. Naqueles tempos, o Senza era conhecido dos iniciados, essa linguagem muito antiga, né? De todas as nações. E os antepassados dos toltecas o entendiam tão bem como os habitantes da perdida Atlântida. Estes últimos o herdaram, por sua vez, dos sábios da terceira raça, os Manushis, que o aprenderam diretamente dos Devas da segunda e da primeira raça. A vinheta de que fala em Isis, né?
relaciona-se com a evolução dessas raças e com a humanidade com a humanidade, né, das raças quarta e quinta, durante a ronda ou manuântara de Vaisvata. Cada ronda se compõe de yugas, de 6 períodos na humanidade, 4 dos quais já se passaram em nosso ciclo de vida, estando quase alcançado o ponto médio do quinto. Então, aí a gente pode perceber a abrangência de todo esse assunto enorme. Né? Isso aqui, antes de passar a palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas considerações, a gente vê, a HPB ela sempre bate nesse ponto, né? A existência de uma biblioteca, se a gente pode chamar dessa maneira, né? Mas um acervo, o mais certo é esse, um acervo enorme de conhecimentos publicados já, né? E que a própria ciência ocidental não se dá conta disso. Né? Começou a dar conta agora no século XX. Né? Inicialmente no século XIX, alguns autores, mas a partir do século XX, alguns autores começam a se enfronhar nesses assuntos. Né? Mas é uma quantidade enorme de conhecimentos a serem adquiridos ainda. É claro que nós adquirimos apenas a parte ainda superficial desses conhecimentos. E através do terceiro milênio, nós temos que nos aprofundar em todos esses conhecimentos arcaicos, né? Arcaico é a maneira de falar, mas são arquetípicos, estão sempre presentes na nossa presentes para que a gente evolua em termos de consciência, né? Então essa é a mensagem que a HPB dá agora nesse ponto, nesse horizonte que nós vimos nessa apresentação, que é fantástico. Né? O nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário, por favor. Então, a Helena Blavatsky traz para a humanidade, né, essa sabedoria secreta, né, professor, da, da, da constituição do mundo, do universo, cosmogênese e antropogênese. E uma coisa interessante, professor, eu também não sou muito ligado à data, né, mas eu fico aqui vendo as minhas pesquisas. E Helena Blavatsky faleceu em 8 de maio de 1891. Hoje completa 130 anos. Olha que interessante, né? Hoje, 8 de maio, dia 8 de maio. Hoje é dia do Lótus Branco. Aliás, 8 de maio, quando a HPB... Isso é muito importante, olha. Quando a HPB faleceu, então os seus discípulos, não é isso? Instituíram aquilo que lhe dizem que ao dia do Lótus Branco. Dia do Lótus Branco. Mas esse dia do Lótus Branco não tem uma relação somente com Blavatsky, né? Se a gente for pesquisar em outros livros, a gente vê que no Oriente, nessa data, haviam grandes reuniões de seres de elevada hierarquia, né? Em que estava presente a consciência do rei do mundo, né, Melquisedeque, e se realizavam grandes rituais, né? Ritual de Vesak, chama-se Vesak, né? Então, isso aí é muito importante, dia do Lótus Branco. Continuando, o nosso irmão, só queria aduzir esse Então, eu achei interessante, né? Porque a gente normalmente não se liga à data, mas é interessante hoje ser 8 de maio, né? O dia de 130 anos da passagem de Helena Blavatsky, e eu acho que a humanidade só está começando a perceber quem foi Helena Blavatsky no final do século XX para o século XXI. E eu acho que é muito importante, né, professor, a gente está sempre ressaltando sobre isso, né? Porque muita coisa ainda precisa ser esclarecida para que a gente possa avançar nesse nosso processo de evolução. Exatamente, foi uma grande lembrança que você teve, 8 de maio, dia do Lótus Branco, exatamente. Isso é citado nos livros dela, né? E lá na época em que ela foi embora deste mundo, né? Para o lugar que é de direito, né? Os seus discípulos instituíram justamente esse dia do Lótus Branco, né? E realmente Blavatsky ela trouxe esse conhecimento enorme, né? Ela mesma disse que não foi ela foi instrumento, né? E é sempre assim, ela foi instrumento. Mas ela era uma mestra, né? Aliás, eu que falo, não, o professor fala. O professor Henrique José de Souza, quando se refere a Blavatsky, ele diz a mestra Helena Blavatsky, não é isso? A mestra Helena Blavatsky. Ele mesmo se refere a isso, né? Uma consciência que estava ali pronta e disposta para com todo sacrifício, difundir esses conhecimentos extraordinários para fora da Terra e que, realmente, no século XIX, foi o
a base, né? A base para que o século XX recebesse conhecimento e projetasse, através do nosso mestre, essa possibilidade dessa expansão através do terceiro milênio rumo justamente a uma nova humanidade, uma nova civilização, que está relacionado não só com Blavatsky, mas está com todos os grandes instrutores da humanidade. Todos os grandes instrutores da humanidade falam justamente de uma nova época, de uma nova civilização, e o próprio Jesus, o Cristo também, né? Ele fala sobre novas possibilidades evolutivas, etc. Né? Ele fala dos fins dos tempos, né? Que não é bem a gente entende o fim dos tempos, mas a gente pode também pode entender como o início dos novos tempos. Né? O nosso mestre fala do fim dos tempos. Ele fala do fim de um ciclo, né? É fim de ciclo. Nosso mestre fala fim de ciclo, início de um novo ciclo. Então, nós encerramos aquele ciclo, estamos encerrando esse ciclo, que é da Kali Yuga, Idade do Ferro, e caminhando para um novo ciclo, que é justamente a Sat Yuga, a Idade do Ouro, que é o apogeu da consciência da humanidade. Né? Estou falando da humanidade, estou falando da quinta raça mãe ariana. Né? Já estou falando da quinta raça mãe ariana, o apogeu desse entendimento da humanidade rumo ao seu esplendor, que vai acontecer justamente no ano 3005. Não é isso, meu irmão? É isso que... Isso, 3005. 2005. E o importante, professor, que a gente sabe, né, que esse processo ele vai continuar, né, porque já existe um dinamismo na evolução de cada raça, né, já tem algumas perguntas. Não sei como que o senhor está Vamos de lá. tempo aí, Não, professor. vamos lá, vamos responder pergunta é importantíssima. Tá. O Guilherme Guazelli Neto, ele Sim. pergunta: quem proporcionou a consciência a raças anteriores? Justamente, veja bem, eu quero dizer o seguinte, olha, nós temos a primeira raça que teve consciência humana foi a lemuriana. Isso é muito importante. Em meados da raça lemuriana, então, houve justamente a doação do mental superior, Budi e o Atman para o ser humano, a tríade superior. Então, aí criou-se verdadeiramente a raça humana, com a possibilidade do livre-arbítrio. Né? Agora, antes, formavam-se raças, mas não humanas, porque não tinha a tríade superior. Pelo menos aquelas que estavam sendo conduzidas pelas hierarquias. Agora, quem proporcionou? Hierarquias que evoluíram em estágios anteriores. Então, aí nós temos três hierarquias fundamentais. Justamente os Asuras, né? Agnisvatas e Parishatis. São as três hierarquias. Veja, repetindo, Asuras, Agnisvatas, Parishatis. Asuras dando a consciência do mental, não é isso? Barishades dando a consciência justamente do astral, né? E Agnisvata, digo, e Barishades dando uma consciência do vital. E do vital, claro, surge a raça humana, que vem ocupar um corpo físico denso, né? Corpo físico, vem ocupar um corpo físico denso, que é justamente os lemurianos, né? E depois Atlantes, depois a raça ariana. Né? Porque mesmo a raça lemuriana, e até meados da raça lemuriana, eles eram bastante sutis. Né? Eles foram se condensando. Né? As raças eram muito sutis, foram se condensando no plano da face da Terra, até que na raça lemuriana se tornaram bem densos, né? A ponto de chegar o momento de se reproduzirem por acasalamento, que não existia isso. Né? Reproduzido por acasalamento. Mas a densidade foi aumentando cada vez mais. Em Atlântida, foi a maior densidade que tivemos de uma raça. Né? A raça Atlântida foi a mais densa que nós tivemos. Né? Então, a raça humana, uma raça humana. Depois da raça Atlântica para a raça ariana, está ocorrendo já o caminho inverso, o caminho de subida. Né? Ou seja, nós estamos tendo agora uma sublimação dos corpos. Né? Ele vai se tornando cada vez menos denso. A tendência da raça ariana é tornar seu corpo cada vez menos denso. Então, agora, são essas quem proporcionou o caminho para essa evolução foram essas três hierarquias. A hierarquia dos Shuras, né? Agnisvatas e Barishatas. Agora vamos deixar bem claro, veja bem, olha, encontro, caminho para a iniciação. Eu quero dizer o seguinte, esses seres nos proporcionaram o surgimento dos veículos
hiperfísicos e o veículo físico. Trouxeram os arquétipos, né? Os arquétipos para a face da Terra. Mas, veja bem, há o trabalho de harmonização desses corpos é a raça ariana que tem que fazer. Perfeito? Não só a raça ariana, começou na Lemuriana, Atlântida, e agora, principalmente, na raça ariana. Nós temos que fazer a harmonização desses corpos todos, né? Porque eles foram originados, mas não foram originados de maneira equilibrada, né? Então, esse equilíbrio é nós que temos que fazer nos corpos, né? E fazemos como? Através do autoconhecimento, através das yogas, através da meditação. Então, nós vamos assim, fazendo com que os corpos hiperfísicos fiquem completamente harmonizados. Tanto que aqueles que trabalham com chakras, né, eles falam de fazer a transformação dos chakras, né? Harmonizar todos os chakras, que se faz na biose, harmonizar todos os chakras de maneira que isso influa no corpo vital, né? Na harmonização do corpo vital e a harmonização também do corpo astral e outros corpos superiores. Então, é muito importante, né? É muito importante essa coisa. Então, as hierarquias nos deram a possibilidade desses corpos, mas, efetivamente, o trabalho desses corpos, de evolução desses corpos, nós é que temos que fazer. A nós compete fazer esse trabalho de organização, né, desses corpos hiperfísicos dentro da nossa consciência. Eu queria falar o seguinte, que os que trabalham com chakra falam, tecnicamente, eles falam que trabalhar para fazer o processo evolutivo do chakra dentro de nós, chamamos alinhamento do chakra. Alinhamento do chakra, chama, né? Então, essa é a nossa função. Essa é a resposta que eu posso dar de maneira bastante sucinta e objetiva, né? Se tiver mais alguma pergunta... O Júlio Teixeira, ele pergunta o seguinte: arquétipos são modelos que viabilizam desde o elétron até um sistema solar? Exatamente, claro. Veja bem, o nosso mestre, ele cita bem um fato bíblico, né? Ele cita um fato bíblico, né? Uma frase que existe no Antigo Testamento, né? O seguinte, né? Não existe nada de novo sobre o sol. Pronto. Não existe nada de novo sobre o sol. Tudo que nós temos na face da Terra não é nada de novo, já existe na fase arquetipal. Quer dizer, existe na fase não projetada no mundo físico. Então, tudo que nós temos é arquétipo, é projeção do arquétipo. A estrutura atômica, a estrutura das moléculas, o DNA, tudo. Nada, absolutamente nada, escapa desse fato. Ou seja, veja, olha, Lavoisier, eu vou citar Lavoisier, o grande químico francês, né? Ele fez uma descoberta, é isso, que acreditam, dão essa descoberta como uma grande descoberta da química. Ele diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso que Lavoisier descobriu não foi uma lei química, foi uma lei cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo está contido dentro da consciência superior arquetipal, dentro da consciência do Criador. Do Criador, eu digo, do Eterno, né? Do Eterno, do Tati, né? Do imanifestado. É claro que, por esse é um grande mistério, ele projeta esses arquétipos vão se projetando na face da Terra e nós vamos incorporando. Justamente como o nosso irmão Júlio falou, exatamente. Elétron, as moléculas, o DNA, tudo. O organismo todo, né? Os seres humanos, os animais, vegetais, tudo isso é projeção arquetipal. E tudo isso tem registro nos mundos subterrâneos. Veja bem, todo o processo evolutivo desses seres, dessa evolução, fica registrado em mundos subterrâneos e reutilizados quando necessário. Isso é uma pergunta muito interessante e que nos remete a uma meditação profunda a respeito desse conhecimento da ciência iniciática das idades. Agora, professor Walter, o Guilherme Guazelli, novamente, ele pergunta o seguinte: podemos ter um saque contra o futuro de 3005 para agora? Mas já temos o saque contra o futuro.
Já temos. O grande saque contra o futuro nós já tivemos justamente quando o Messi esteve entre nós, no ano 1900. É isso? Isso nós vamos ter um encontro que nós vamos falar justamente, já citamos alguma coisa a respeito, mas foi justamente o nascimento dos Dhyanis Budas, ou Dhyanis Jivas, inicialmente. Eu falei, né? Existem 3 hierarquias que nos deram origem, né? Os Asuras, Agnisvatas e Parishatas. São 3 hierarquias. A 4ª hierarquia somos nós, Jivas. Nós somos a 4ª hierarquia. Eles nos deram origem. Nos deram origem, mas não deram a capacidade plena de entendimento. Não, isso nós que temos que realizar. É isso? Agora, eles têm os seus dhyanis. Os seus dhyanis Budas, todas as hierarquias têm. Nós não tínhamos ainda. E tivemos a partir de 1900, dhyanis Jivas. E agora chama-se Dhyanis Budas. Esse foi o saque contra o futuro que o nosso mestre trouxe, através justamente dessa vivência que o nosso mestre teve lá em Srinagar, na Índia. Em Srinagar, na Índia. Veja bem. Então, o que é o saque contra o futuro? O surgimento dos Dhyanis Jivas. Sabe o que significa? Os Dhyanis Jivas só iriam nascer daqui a 1000 anos, no ano 3005. Só ia nascer daqui a 1000 anos. Mas houve um apressamento da evolução. Então, os Dhyanis Jivas, hoje Dhyanis Budas, nasceram 1000 anos antes da sua época. Esse foi o primeiro saque contra o futuro. O primeiro saque contra o futuro fantástico com relação justamente à nossa hierarquia Jiva. Jiva, isso é muito importante. Então, poderemos ter? Não, já tivemos esse primeiro saque contra o futuro. E eu quero dizer também que o saque contra o futuro, a gente pode imaginar que seja algo assim, que ocorre de vez em quando. Não, o saque contra o futuro está permanentemente à disposição. O saque contra o futuro é um processo cósmico que está à disposição do ser humano minuto a minuto. Basta estar disponível. O que é necessário receber um saque com o futuro? Ser fiel à obra, estar disponível a servir ao eterno, a obra do eterno Pai da Terra. Então, qualquer um pode ter esse saque contra o futuro. O nosso saque contra o futuro da raça ariana, isso, justamente a raça Jiva, né? Durante a raça ariana, fez parte de um processo cósmico, né? Processo cósmico do quinto senhor, sexto senhor, quinto senhor e sexto senhor, né? Inclusive com a descida do quinto senhor, né? Através de Lúcifer. Né? Então, esses saques contra o futuro, nós podemos imaginar que são raros. Eles não são raros, não. Eles acontecem frequentemente na humanidade, não só com a humanidade, mas com pessoas também, com consciências. Agora, o que é necessário, por exemplo, um ser humano receber um saque contra o futuro? Ele tem que demonstrar lealdade à lei. Não é necessário ter evolução cósmica. Veja que impressionante como a lei é justa e perfeita. Não é necessário ele ser um mestre, um adepto. Não é necessário. Ele basta demonstrar o quê? Fidelidade à lei. Ser fiel à lei. Seguir direitinho a lei. Então, a lei justa e perfeita oferece a ele todos os elementos para que ele tenha possibilidade de desenvolver trabalhos maravilhosos, mesmo que ele não tenha ainda um estado de evolutivo de adepto ou de um mestre, assim por diante. Mas a lei propicia isso. Veja bem que muito interessante esse fato. Né? Então, respondendo ao nosso irmão, podemos ter e temos frequentemente saque contra o futuro. Já citei esse dos dirigíveis, né? E outros saques vamos tendo, à medida que acontece. Cada um no meio das civilizações e no meio da ação individual de cada ser humano na face da Terra. É isso aí que eu quero falar. Isso eu achei interessante. Baseado nos ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Eu achei interessante o comentário da Alice, professor. Muito ainda a saber. Só sei que nada sei, parafraseando o filósofo. E ela continua, e todo esse cabedal de conhecimento nos exige uma humildade, uma paciência e ação com sabedoria. Eu acho que isso vem com aquilo que o senhor disse, né? Eu acho que o saque do futuro ele está aí agora, né? Para qualquer um.
São duas coisas. Olha, isso aí, existe teve um grande instrutor, um professor da biologia, que deixou isso, nós vamos verificar isso mais para diante. Né? Ele disse que quais são as duas coisas mais importantes naquele que está no caminho da iniciação. As duas coisas mais importantes: o autoconhecimento e a humildade. Ponto final. Então, justamente, o autoconhecimento e a humanidade, e a humildade. E todos os grandes mestres que nós conhecemos, os grandes mestres, eles têm autoconhecimento e têm humildade. Então, nenhum mestre chega na nossa frente e diz assim, eu faço isso, fui eu que fiz. Não, ele não fala isso. Ele sempre diz, não, o que eu faço é em consonância com a divindade. Jesus falava, eu e meu Pai somos um. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu não faço nada por mim mesmo. É o Pai que faz por meu intermédio. E o saque contra o futuro, Jesus falou. Olha só, olha o saque contra o futuro. E com bastante humildade ele falou, né? Fareis o que eu faço e muito mais ainda. Então ele diz assim, o que Jesus queria falar com isso? Ele diz assim, vocês podem me considerar mais evoluído que vocês, mas eu não sou a evolução final. Ele falou isso. Veja, não está no Evangelho. Podereis fazer o que eu faço e muito mais ainda, porque a evolução é infinita. Mas isso, realmente, a nossa irmã tem razão. Exige paciência, sabedoria, autoconhecimento e humildade. Isso é muito importante. Humildade. A humildade se relaciona justamente com aquele tudo que sei, que nada sei, né? Porque o, o mestre, o sábio, ele sabe a extensão da sua ignorância, né? Aquele que se diz sábio, que diz que sabe tudo e tem muito conhecimento, ele é ignorante, porque ele não tem. Então, isso faz parte da história do Sócrates, né? Então, o sábio é aquele que sabe a extensão da sua ignorância, né? O nosso mestre, um dia, numa das suas revelações, ele até humildemente ele falou o seguinte, que toca muito na gente isso, né? Ele diz assim: o que me preocupa não é o que eu não sei, mas é o que eu posso deixar de saber. É isso, porque ele tem a vontade de saber também. Todos têm a vontade de saber os mistérios, a origem de tudo. Quem? Isso faz parte da nossa evolução, da nossa evolução da nossa divindade, né? Mas isso precisa humildade, paciência, resignação e persistência no trabalho. Isso é muito importante. A nossa irmã Alice tem razão. O professor, o Guilherme Guazelli, novamente, faz uma pergunta. Arquétipo é a consciência não manifestada? Arquétipo é a base, né? O que é um arquétipo? Aliás, o Jung fala muito sobre isso. Carl Gustav Jung, no nosso meio científico aqui ocidental, quem deu origem a esse termo foi o Jung. Ele fala muito em arquétipo, né? Mas arquétipo tem um sentido também transcendental, né? Claro, né? O arquétipo é justamente a forma, a forma, a forma, veja, isso é importante, né? Agora, esse arquétipo, ele está fora da polaridade. Como ele está lendo a caixa, isso do mundo não manifestado, ele não é bem nem mal, ele é neutro, é isso, a polaridade. Então, ele representa aqui uma forma, uma forma. Esse arquétipo desce. E nós temos que trabalhar esse arquétipo. Agora, nós podemos transformar esse arquétipo em bem ou mal, dentro do nosso conceito de, de ação humana, né? De ação humana. Como eu falei, né? Eu já citei esse fato, o avião foi descoberto, foi inventado, né? Mas alguém trouxe essa ideia do alto, né? Não foi alguém que inventou o avião, né? Ele trouxe essa ideia desse arquétipo, essa ideia universal, ele plasmou na Terra essa ideia, né? Agora, lá, essa ideia do arquétipo não é bem nem mal, é neutro. Agora, quando nós trazemos este arquétipo para a Terra e o transformamos numa nave que consegue, o mais pesado, que consegue voar, aí o ser humano pode usar esse arquétipo para o bem ou para o mal. Um avião pode jogar bombas ou pode jogar alimentos. Veja só que interessante.
Ele pode jogar bombas incendiárias, bombas altamente destrutivas, mas pode também jogar alimentos, medicamentos, em situações de catástrofe e assim por diante. E tudo é assim. Tudo é assim. Então, o arquétipo, ele projeta na Terra, ele consegue projetar através da nossa possibilidade de sermos instrumento de ação da divindade, mas o que vai ser feito com essa forma vai depender de nós. Vai depender de nós, né? Então, aí, é claro que, da maneira como nós usarmos esse arquétipo, nós vamos gerar o karma, né? Então, é claro que, se eu usar um arquétipo para o mal ou para o bem, isso aí vai gerar, evidentemente, algo kármico. Quando eu falo bem e mal, eu digo, quando eu falo bem, isso significa aquilo que contribui para a evolução. Quando eu falo mal, ou nós falamos mal, a gente diz aquilo que contribui para a involução, para a não evolução. Então, bem e mal é assim. Tudo aquilo que contribui para a evolução é bem. Tudo aquilo que contribui para a não evolução é mal. Perfeito? Então, isso é muito importante, essa definição. Então, realmente, o arquétipo é a forma que vem sendo projetada, e esses arquétipos são trazidos para a Terra através da nossa consciência humana. Aí surgem os cientistas, né? Os gênios, né? Eles trazem esses arquétipos para a Terra. Né? Eu já citei o próprio Beethoven, né? Beethoven falava, ele estava surdo. Ele chegou uma hora que ele perdeu a audição. Ele mesmo falava, os livros históricos registram, né? Isso. Ele diz assim: aquilo que eu ponho na partitura não sou eu que faço, é a voz de Deus. Ele dizia que ouvia de Deus. Então, aquelas sinfonias extraordinárias, ele nunca ouviu uma nota. Fisicamente, ele nunca ouviu uma nota das suas sinfonias, porque ele não tinha ouvido para isso, não ouvia. Mas ele ouvia aquelas notas no mundo arquetipal. No mundo arquetipal, ele ouvia aquelas sinfonias e ficava maravilhado. E trouxe essas coisas maravilhosas para o mundo humano. Imortais, né? Coisas imortais para a humanidade. Então, esse é o sentido do arquétipo, né? Justamente, o arquétipo é uma projeção, se projeta, e a nossa consciência traz esse arquétipo através da genialidade, né, do estudo, etc. Mas é importante que esse arquétipo seja transformado em coisas úteis para a evolução da humanidade, não para o processo involutivo. O nosso Guilherme tem importante razão ao falar isso. Agora, a professora Alice faz a pergunta. Os Sim, sim. universos estão sempre em expansão. A maior razão é a evolução sempre? Significa, então, que a perfeição nunca não existiria? Veja bem, a nossa irmã Alice, eu vou dizer uma coisa, isso aí é um grande enigma, é um grande mistério. Esse é um mistério que a doutrina secreta não dá a explicação, a eubiose não dá a explicação, nenhum mestre explica o porquê disso, pelo menos eu nunca vi isso. Nunca vi isso, né? Uma explicação perfeita do que isso se entende. Né? Agora, os universos estão sempre em expansão. A astronomia diz que o universo está em expansão física, né? Ele está se expandindo, né? E talvez ele vá se encolher novamente, voltando de Big Bang, né, que chama, né? Uma explosão, se expande e se retrai. Mas, em termos iniciáticos, nós devemos dizer que, quando a gente fala em expansão dos universos, nós devemos dizer expansão da consciência. Porque o que é básico no universo? A consciência. Isso. A estrutura universal astronômica, ela não tem muita importância no sentido divino. É matéria. E matéria é maia, ilusão. Matéria é maia, ilusão. O mais importante é justamente a expansão da consciência. Agora, essa expansão da consciência também tem um significado muito importante dentro desse conceito iniciático. Né? Nós temos uma descida, falamos dos arquétipos, né? Uma descida da consciência divina, ela vai se misturando com os planos mais densos, até atingir uma completa inconsciência, e depois volta para o mundo da divindade com soma de conhecimento, de experiências. É isso? Então, a evolução que nós entendemos, de maneira bastante humana, é justamente o acúmulo das experiências que nós temos que ter nos mundos hiperfísicos, densos e hiperfísicos superiores. Então, isso significa realmente
a evolução nossa seria isso, evidentemente, né? É claro que nós vemos que Deus se manifesta, Deus é unidade, né? Ele se manifesta a multiplicidade, forma a multiplicidade. Mas, veja bem que interessante, Deus se multiplica, mas não se divide. Olha só que interessante. Ele se multiplica, mas não se divide. Isso é um enigma. Isso contraria a própria aritmética. Como é que eu posso multiplicar as coisas sem provocar uma divisão? É isso. Eu tenho um determinado valor. Eu posso dividir em N valores, né? Então, estou dividindo aquilo, né? Mas na divindade, não. A divindade se multiplica, forma multiplicidade. Mas essa multiplicidade é a unidade. Se eu reunir tudo, dá a unidade. Então, é justamente, veja bem, em nós está dito, né? Jesus falou, vós sois deuses. Deus está completo em nós, de maneira inconsciente. Né? Então, esse é o grande mistério. Nós temos a divindade em nós, mas uma divindade que esqueceu a sua origem. Nós não temos consciência ainda da nossa origem divina. Então, essa é a expansão da consciência. Então, quando nós falamos de expansão do universo, nós devemos não entender pelo sentido astronômico em si, porque isso é maia. É a expansão da consciência em termos evolutivos, em termos iniciáticos. E essa expansão da consciência dentro desse panorama evolutivo significa aquisição de experiência para retornar à casa do Pai. É isso? Então, agora, veja bem, a perfeição, o que é a perfeição? HPP diz, HPB fala do eterno, né? O Tati. Como é que ela define o Tati? É o ser e o não ser. Então, é o tudo. Ele tem tudo. Ele é e não é ao mesmo tempo. É difícil, é fácil de entender isso? Eu pergunto, então, é fácil a gente entender algo que é e não é ao mesmo tempo? Porque ele tem que ser tudo. É isso? Agora, uma coisa é verdade. Pelo conhecimento da doutrina secreta e da eubiose, essa consciência ela se projeta no mundo físico denso, através de vida e energia, e nós temos que subir através de vida e consciência, absorvendo conhecimentos. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo, agora o meu ponto de vista, o nosso mestre diz, cada um deve analisar e tirar as suas próprias conclusões. Eu vejo que quando a divindade projeta a sua consciência na face da Terra, é isso? E depois ela faz com que essa divindade suba até a casa do Pai, ela não está originando algo que esteja ela mesma. Ela está originando algo diferente. Uma dedução minha, né? Não sei se eu estou certo ou estou errado, porque esse é um conhecimento que está muito longe ainda da minha capacidade de entendimento como ser humano, como todos nós, né? Por isso que indubitavelmente, nós podemos falar tudo que sei é que nada sei. O que nós sabemos é uma minúscula porção de tudo, uma infinitésima porção da realidade universal. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza pelo processo iniciático, né? Quando a gente fala expansão do universo, é expansão da consciência. Expansão da consciência, ou seja, ampliação do estado de percepção das coisas, da vivência das coisas, né? A ponto de a gente atingir um conhecimento interno extraordinário e visualizar dentro de nós a própria essência divina dentro de nós. Né? Aí está. E isso nos liberta, né? É a liberdade, né? Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é conhecer a verdade? É autoconhecimento. E o que é se libertar? Se libertar da Maia. O que é a libertação? Libertação da Maia. E nós somos Maia. Nos libertar de nós mesmos. Né? De nós mesmos. Esse é o assunto é difícil, não é fácil. O assunto é muito difícil, mas uma coisa é certa, não é só nós, humanos, que estamos discutindo isso. Isso faz parte de todo o processo de entendimento, de discussão e de estudo das hierarquias também, né? Estão evoluindo no processo universal. Porque existem hierarquias muito mais evoluídas que nós.
Mas sabem tudo? Claro que não. Claro que não, porque somente o eterno tem a posse de tudo, que nós chamamos de perfeição. Né? Então, a perfeição existe. Claro que a perfeição existe. Mas eu posso dizer, eu não sei o que é perfeição ainda. Não sei. Se você me perguntar o que é ser perfeito, o que é ser perfeito? Não sei. Agora, eu pergunto assim, por que eu não sei o que é perfeito? Respondendo à irmã, por que eu não sei o que é perfeito? Porque eu não sou perfeito. Não é verdade? Somente um ser perfeito pode entender o que é perfeição. Não é verdade? Mas nós estamos caminhando para isso. Pelo menos é o que a literatura, os conhecimentos dos sábios nos diz. Nós estamos caminhando para a volta à casa do Pai. Parábola da volta a volta do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, de Jesus o Cristo, nosso amado Jesus o Cristo. A volta à casa do Pai. Então, e essa volta da casa do Pai significa nós voltamos imersos num conhecimento enorme, enorme, né? Que nos faz diferenciados de tudo. Né? Essa é a resposta que eu posso dar dentro das minhas limitações humanas. Né? E a gente tem que ter a humildade de. Nós temos que ter a humildade de concordar com Sócrates. Né? Tudo que sabemos, tudo que sei é que nada sei. Por enquanto, mas a divindade sabe exatamente quando vai ser o momento em que nós possamos ter o conhecimento de tudo isso. Né? É isso que eu posso responder para a nossa irmã. Agora é uma pergunta do Júlio Teixeira, professor. Sim, sim. Fidelidade à lei seria o mesmo que respeitar as hierarquias já citadas em nós e as outras Macaras e Kumaras e Asuras descidas e também em nós. Exatamente, irmão Júlio, exatamente. Ser fiel é ser fiel à lei, justa e perfeita. Né? Agora, é necessário que, veja bem, o primeiro ponto necessário para o caminho da iniciação é justamente, nós vamos ainda, vamos ter uma live e nós vamos estudar sobre as leis universais. Mas um estudo sobre as leis universais, uma coisa muito importante. Então, é tomar esse conhecimento das leis universais que são justas e perfeitas. Como o nosso mestre diz, o professor Henrique José de Souza, nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. Então, quando a gente tem essa percepção através da lei, que a lei é justa e perfeita, nós vemos que não tem outro caminho a seguir. O caminho mesmo é justamente nós temos que seguir essa lei, porque é o caminho da perfeição. Seguir essa lei, porque é o único caminho que é, né, possível, né? Porque é o caminho da lei, né? O caminho da lei é o caminho do justo, do sublime, né? Agora, é claro que respeitando as hierarquias, porque eles já nos superaram, né, no nosso processo evolutivo, né? Mas o nosso Júlio citou aí Kumaras, Macaras e Asuras. Né? É justamente, nós podemos até sintetizar isso como Suras. Suras, né? Se dividem em Kumaras, Macaras e Asuras. Três níveis, né? No qual os Asuras são os menos evoluídos de todos, né? Os Asuras. Né? E os Macaras os medianos e os Kumaras os mais evoluídos. Então, nós temos que respeitar a lei, respeitar as hierarquias, servir a lei e a hierarquia de maneira bastante digna e com bastante assim, doação à divindade. Né? Isso é muito importante. Como todos os grandes mestres fizeram, né? Nosso mestre, professor Emília de Souza, Jesus, Siddhartha Gautama e outros grandes mestres, dedicando-se à humanidade com equilíbrio, com doação para que a lei universal se cumpra na face da Terra. Né? Isso é importante. A lei universal, o projeto do eterno, né? A obra do eterno se manifeste plenamente na face da Terra. Isso é muito importante. Sem isso, realmente, fica difícil. Ora, quem segue a lei universal segue justamente a lei do Dharma. O Dharma, justamente, é a lei universal, é a lei do Dharma. Quem está no plano terrestre, manifestado, ele pode seguir ou não seguir a lei universal. É isso? Ele vai seguir a lei universal se ele trabalhar para o processo evolutivo. Ele vai seguir a lei, ele não vai seguir se ele trabalhar pelo processo não evolutivo. Mas só que aí ele vai responder pelo karma, né? Ele vai responder pela lei do karma. Toda ação tem uma reação. É isso?
Então, isso aí isso é inevitável, né? A lei do rigor, né? Isso aí é a resposta que eu tenho que dar. Respeitar as hierarquias, evidentemente. O Júlio, outra pergunta. Arquétipo, ideia única indivisível, movimento, forma, universo, e nele nós capazes de voltar conscientes. Exatamente. É indivisível. Isso é uma coisa, é um mistério, né? Porque, como nós falamos, né? Deus faz Deus procede a pluralidade da manifestação, né? Uma infinidade de manifestações provindas da divindade. Mas ele próprio não se divide, ele está presente em cada unidade. Veja bem, isso aí, Helena Petrovna Blavatsky, ela fala isso aí. Se nós pegarmos um grãozinho de areia do deserto, um átomo, qualquer coisa, por minúsculo que seja, Deus está presente. Deus está presente em qualquer partícula, por menor que seja. Deus está presente ali, o Eterno está presente. Porque se ele não estivesse presente, não seria possível a existência dessa projeção. Então, Deus não se divide, é uno, é unidade. Agora, quando nós estamos na diversidade, nós imaginamos que nós estamos na diversidade. Isso é Maia. Isso é Maia. A primeira grande Maia é supor que nós temos aí no universo, no planeta Terra, 7 bilhões de quantos? 7 bilhões de 500 milhões, 600, 700 milhões de habitantes, né? E nós pensamos que cada um é um ser diferente. Não, nós somos um só. Nós somos um só. Esses mais de 7 bilhões de seres humanos é um só. Então, tudo aquilo que ocorre com um faz parte do processo do outro. O que ocorre num ser humano lá num lugar distante se reflete em mim também, porque somos um só. É por isso que é o amor cósmico, né? O amor cósmico, ama a ti mesmo, ama o semelhante como a ti mesmo, né? Então, tudo que acontece a um ser humano se reflete em todos os outros, porque é a própria divindade que está ali, a divindade indivisível. Então, é essa consciência que a humanidade tem que assumir no terceiro milênio agora, né? Em direção de 3005. Essa ideia da unidade, da unidade. Aquilo que atinge um irmão meu, atinge a mim também. Aquilo que me favorece, favorece um irmão meu. É o sentido da unidade, da fraternidade. Fraternidade, o processo da união cósmica de todas as mentes. Isso é um processo evolucional indispensável para que a gente atinja um processo de vivência futura, né? A sinarquia, justamente a sinarquia, né? Será o processo sinárquico que vai acontecer na face da Terra, inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Então, realmente, essa indivisibilidade nós temos que adquirir através dessa consciência, na nossa própria consciência, através do autoconhecimento, né? Então, essa multiplicidade que nós vemos é apenas maiávica, porque tudo faz parte de uma unidade. É uma unidade, não é isso? Então, aliás, na eubiose a gente fala assim, né? Humanidade, uma unidade. A gente fala assim, né? Para deixar bem claro, né? Humanidade, fazer uma unidade. Pode parecer até um contrassenso, né? Um jogo de palavras, mas é isso, é uma coisa só. Somos uma coisa só. É isso. E eu digo o seguinte: não é só de ser humano para ser humano, não é só isso, é toda a criação, toda a criação. Os vegetais, os animais, tudo que foi criado para a divindade faz parte dessa unidade toda. Né? O respeito à natureza, né? O respeito, a não degradação da natureza, tudo isso. Agora, a partir dos anos 70, que nós começamos a ter essa ideia, né? A ideia da ecologia, a preservação da natureza. Antigamente nem se tinha essa ideia, né? Mas agora está se tornando cada vez mais latente nossa ideia, a preservação da natureza, a preservação dos animais, né? E etc. Né? E tudo isso é muito importante para que a gente evolua para um estágio de fraternidade universal. Isso é importante para o nosso processo evolutivo, expansão desse universo que em nós existe através do conceito de universalidade, mas percebendo que tudo é uma unidade. Então, tudo que faz respeito à unidade diz respeito a nós mesmos, né? Interiormente.
O nosso irmão Tarcísio Espósito, ele lembra uma frase do professor Henrique José de Souza, que nos diz: do ilusório, conta-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Do ilusório conduz ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Isso é uma frase muito importante que é usada na eubiose, né? E o nosso mestre, ele deixou esta expressão, né, para nós, né, que é uma expressão da ciência iniciática das idades, né? Então, realmente, o processo todo da iniciação é justamente a libertação do indivíduo da ilusão para a realidade, das trevas à luz, da morte à imortalidade, né? Isso. O professor diz: a morte é a morte das ilusões, né? A morte é a morte das mentiras, ele fala. E o Paulo de Tarso falava isso também: a morte é a morte das mentiras. Realmente a morte é a morte das mentiras. A grande verdade é a eternidade, a vida é eterna, né? A consciência vive eternamente, né? Agora, nós vivemos mergulhados no mundo da ilusão. Ilusão. E quando eu digo ilusão, eu não digo só o plano físico denso. Veja bem, olha só que importante. Hein? Quando eu me refiro à ilusão, eu não digo somente ao plano físico denso, não é só isso. Digo, através dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, ilusório é todo mundo manifestado. Veja só, o mundo manifestado é ilusório, é Maia. Somente não é ilusório o imanifestado, que é o próprio Tati, o próprio eterno. Não é isso? Então, por isso que esse processo da expansão da nossa consciência nos tira do mundo ilusório, né? Da ilusão, da Maia, para o entendimento superior, que é justamente a imortalidade, o conhecimento superior das coisas. Né? Então, isso aí realmente é um caminho muito vasto, né? Muito vasto, algo extraordinário, extraordinário. E eu sei de uma coisa, que o caminho é vasto. Nós não temos ainda consciência para perceber quando a amplitude de tudo isso escapa ao nosso conhecimento. Mas, quando começamos no caminho da iniciação, a gente entra nesse potencial, nessa potencialidade para entender essa vastidão. E isso já nos deixa absortos, nos deixa surpresos diante da imensidão desses horizontes. Aliás, eu vou até contar uma história interessante, viu, que acontece com os alunos que fazem várias vezes, através dos anos, já dou aula há muitos anos, né? E muitas vezes, tem muitos discípulos, alunos que chegaram para mim, chegam ainda, né, e falam assim: olha, sabe o que acontece? Eu, quando entrei na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora eu tenho muitas dúvidas. Eu tinha algumas dúvidas, agora eu tenho uma infinidade de dúvidas. Por que aumenta as minhas dúvidas? Não é isso? Então eu digo, a resposta que eu posso dar é uma resposta que está baseada no conhecimento iniciático. Então eu digo, na verdade, não aumentar as dúvidas para você, aumentar os horizontes. Olha só, eu digo assim, não foram as dúvidas que aumentaram na sua cadeira, na sua cabeça. Aumentaram os horizontes, se expandiram. Por quê? Ora, o ignorante não tem dúvida de nada. É isso, nós podemos dizer, o ignorante não tem dúvida de nada. Ele diz, é assim, acabou, é do jeito que eu penso. É do jeito que eu penso, é dessa maneira. O ignorante pensa, ele sabe tudo, ele acha que sabe tudo. Então não tem dúvida, é assim e acabou. Agora, o sábio não, ele tem dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. Mas isso significa sabedoria. Porque o sábio ele tem um horizonte enorme pela frente para ser pesquisado. É isso? Agora, esse horizonte só pode ser atingido, todos esses horizontes, através do autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, ele vai entendendo o quê? A unidade em si, né? À medida que ele vai se integrando nessa unidade, ele vai tendo cada vez mais esse entendimento do uno, da unidade. Então, esses horizontes vão se fechando, ele vai trazendo tudo para dentro de si mesmo. Eu não digo trazendo para dentro de si mesmo, não é bem isso. Vou até corrigir. Ele vai tirando de si, ele vai tirando de si para fora aquilo que está dentro dele desde o princípio. Porque temos o Deus dentro de nós, né? O Eterno está dentro de nós. Somos Deus. Jesus falou, somos deuses. Agora só nos falta ampliar esse conhecimento, né?
e tomarmos conhecimento dessa divindade que existe em nós. O assunto é difícil, é muito, mas eu entendo da seguinte maneira, que aquele que começa a meditar sobre esses assuntos, o seu entendimento vai se ampliando, ele vai tendo uma visões fantásticas a respeito dessa realidade toda, né, que está além da Maia. Né? É isso que eu posso responder. A Nilza faz um comentário: o caminho da lei é o caminho da evolução. O caminho da evolução, exatamente. O caminho da evolução. É isso. Nós temos, existem o caminho. Isso é inevitável. Eu digo o seguinte: a evolução é inevitável. É inevitável, está dentro de nós. É isso. Tem seres que, às vezes, relutam nesse processo evolutivo. É isso. A maioria da humanidade é assim: não estuda, não se aperfeiçoa, não quer se aprofundar, fica na maia, só fica na brincadeira, né, na maia. E quando mais ainda, pior ainda, às vezes, em vez da brincadeira, eles se tornam agentes das forças das sombras. Isso é pior ainda, né? Se torna agente das forças das... Está cheio, isso está muito comum, né? Agente das forças involutivas. Isso é pior ainda, né? Então, agora, o caminho da evolução é inevitável. É inevitável. Existe uma lei. Ninguém vai deixar de evoluir. Ninguém. Sendo uma consciência humana. Estou falando da humanidade, né? Sendo um ser humano, a sua evolução é inevitável. A menos que ele perca essa condição humana, que pode acontecer. Se ele perder essa condição, ou seja, perder a tríade, então ele deixa de ser humano. Então ele entra no processo involutivo. Degeneração, ou seja, degradação das suas dimensões até a zero dimensão. Mas enquanto ele tiver o quaternário e a tríade funcionando em conjunto, no setenário, a evolução é inevitável. Agora, a lei age através do amor e do rigor. Pronto. Então, se a pessoa vai seguindo o caminho, estudando, se aperfeiçoando, ele vai tendo saques contra o futuro, a lei vai ajudando, ele vai evoluindo. Agora, se ele persiste num estado de negação de todo o processo evolutivo, então chega um momento em que o que acontece? A lei age de maneira através do rigor. Aí vem o sofrimento. Aí voltamos a Buda, né? Buda fala, qual é a origem do sofrimento? A ignorância. Pronto. Aí está. Então a gente diz assim, no cenário humano a gente diz assim, o sofrimento humano, qual é a origem do sofrimento humano? É a falta de dinheiro, a falta de comida, a falta de maus governos, leis não adequadas, e tem uma série de explicações para explicar por que o ser humano sofre. Isso não explica nada. A única explicação foi dada justamente por Jesus o Cristo e Buda especificamente. Ele disse: a causa do sofrimento é a ignorância. No momento que o indivíduo transforma a ignorância em sabedoria, ele para de sofrer. Porque a lei deixa de agir de maneira rigorosa nele. Né? Agora, o rigor da lei não é para castigar o indivíduo, é para levar o indivíduo para a evolução. O rigor da lei é um ato de altruísmo, de bondade. Por mais incrível que pareça, essa ação do rigor em cima do indivíduo, da consciência, é um ato de bondade, de sabedoria, de amor universal, para que ele atinja um estágio evolutivo de anjo, né? de ser de hierarquia. Então, tudo isso que a gente, no processo de iniciação, é muito importante a gente analisar todo esse processo evolutivo, que é maravilhoso, é fantástico. Nos surpreende muitas vezes, né? O processo precisa muita meditação, nos surpreende, né? Mas é maravilhoso, é algo infinito, né? Aliás, eu digo o seguinte, todos devem, é uma experiência minha também, uma experiência minha que eu vou compartilhar com vocês, um momento de processo dentro da iniciação, né? Uma evolução minha. Eu sempre me considerei um sujeito importante, não é verdade? Ora, todos nós nos consideramos importantes. Quem não se considera importante? Nós somos importantes para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Nós temos a nossa importância. Aliás, eu devo dizer, se um ser humano não se julga importante, ele precisa fazer um tratamento, não é verdade? Se ele diz assim, eu não tenho importância nenhuma, no mínimo ele tem que fazer um tratamento no psicólogo, no psiquiatra, porque ele está com um problema de depressão, ele tem um problema qualquer. Normalmente a pessoa se julga importante, porque é a divindade que está dentro dele, né? Mas no processo de iniciação acontece algo surpreendente, e que eu percebi.
e que todos que me ouvem talvez devem ter percebido isso. Veja, em simples palavras, eu sempre imaginei que eu era importante, mas nunca imaginei que eu era tão importante assim. Veja só que interessante isso. Nós nos imaginamos importantes, mas através da iniciação, nós percebemos que nós somos muito mais importantes do que nós imaginamos, porque somos uma partícula, nós somos a projeção da divindade, nós somos deuses, deuses, somos deuses. Jesus falou, somos deuses. Olha a importância que o ser humano tem. Então, é claro que o indivíduo que atinge essa consciência, que é um Deus, ele tem que necessariamente tratar com carinho essa essência que está dentro dele. É por isso que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha, vamos agora explicar direitinho. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é ele? É Deus. Ama teu próximo como você ama a Deus. É simples. É sim, veja bem, ama teu próximo como a ti mesmo. Se nós somos Deus, a gente pode dizer assim, ama o teu próximo assim como você ama a Deus. Porque eu sou Deus, todo mundo é Deus, somos Deus, temos Deus. Então, amar a Deus significa amar ao próximo também. Jesus falava isso. É de uma clareza, uma clareza assim, extraordinária, né? Por isso que eu estou passando isso para vocês, que, pelo menos no meu sentido, na minha percepção, me impactou muito nesse processo de meditação, que através dos anos eu tenho tido, né? E me surpreendido com todos esses fatos extraordinários. Né? O professor, o Neuri Francisco Morandi, ele pergunta, o planeta Terra em seu conjunto seria uma unidade? O planeta Terra faz parte. Veja bem, olha, a Helena Petro Blavatsky fala que, quando ela fala, isso ela nos textos dela, ela diz o seguinte: quando ela fala de universo, ela fala do sistema solar. Perfeito? Então, a ciência fala do universo. Mas como que vai falar do universo? Ninguém sabe o que é o universo. A ciência sabe o que é o universo? Não sabe. Basta dizer o seguinte, olha, eu só vou dizer o seguinte: a ciência conhece o que é o universo? Não. Nós não conhecemos o que é o universo. Nós não sabemos a forma que o universo tem. Olha só que interessante, a Maia. O que a astronomia fotografa e percebe é o passado de milhões de bilhões de anos que já aconteceu. Então, a astronomia não tem uma foto, não tem um registro de equipamentos que representa o universo na sua fase atual. Não tem. Porque tudo, a luz demora bilhões e bilhões de anos para chegar às emanações eletromagnéticas. Então, o que a ciência consegue registrar é o passado. Olha só, o passado da estrutura física do universo. Então, a ciência não tem consciência do que é o universo. Agora, então, HPB diz o muito importante: o nosso universo é o sistema solar, os 7 planetas. E os 7 planetas, 7 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, é isso? E a Lua também, que faz parte do nosso sistema solar, né? Júpiter e Saturno, né? E do quinto planeta, que não existe mais, já era, nós falamos da explosão do quinto planeta, né? Então, esse é o nosso sistema solar, são 7 planetas. 7 planetas, né? Então, este é o nosso planeta. Agora, todo esse conjunto solar, ele trabalha como se fosse uma unidade, justamente. O planeta Terra, com o seu conjunto, seria uma unidade? Eu digo o seguinte: o planeta Terra ele está focalizando o projeto evolutivo do universo unitário, ele está representando uma fase desse projeto evolutivo, né? O 4º sistema evolutivo. Já tivemos o primeiro sistema, o segundo sistema, né? A primeira cadeia, a segunda cadeia, a terceira, nós somos na 4ª cadeia do 4º sistema evolutivo. Então, nós podemos entender, sim, a Terra como uma unidade, porque ela está trabalhando, o projeto da Terra é trabalhar justamente para que a unidade, que a nossa consciência se reflita na unidade, que nós elevemos para planos superiores esse conhecimento que nós estamos tendo, as experiências, para nos integrar na unidade. Então, realmente, podemos dizer isso, sim. A Terra seria uma unidade, né? Dentro do seu campo de atuação evolutivo.
O nosso irmão Tarcísio Espósito, ele coloca o seguinte: conforme o professor Walter explicou, o processo evolutivo é o caminho único de todos os reinos e universos. Devemos entender os dias e as noites de Brahma, períodos de contração e expansão. Exatamente, exatamente. Existem períodos de expansão e contração, né? Aliás, a própria, talvez até a ciência, né? Quando ela, acho que foi o Fred Hoyle, né? Que foi, imaginou o processo de Big Bang, né? Expansão, ele diz, o universo está se expandindo, mas não se tem ainda uma visão científica se o universo vai entrar em contração. Mas pela ciência iniciática é dito, sim, que existe uma expansão do universo e depois uma contração. Mas não para por aí, depois se expande novamente e vai. São os dias, é a respiração de Brahma, né? A respiração de Brahma, como se fosse a respiração. Expira e inspira, inspira e expira. Então, o universo expande e se contrai, expande e se contrai, né? Então, isso aí realmente é um processo que isso é um conhecimento que vem lá da antiguidade, da Índia, né? Da Índia, né? De tempos imemoráveis, né? Há milhares de anos esse conhecimento foi trazido, né? E não surgiu na Índia, ela vem de Atlântida, vem da Lemúria e vem de ensinamento dos grandes mestres que trouxeram esse conhecimento dos arquivos acásticos, que tem os arquivos acásticos que têm o conhecimento do além acaixa, né? Então, isso aí vem tudo, são os arquétipos que vão se produzindo na Terra e originando toda essa gama de conhecimentos que nós temos, né? Então, são períodos sim, de contração e de expansão do universo, chamados os dias e noites de Brahma. Isso é muito importante. O nosso irmão Tarcísio falou com bastante clareza isso. Eu achei interessante o que o Júlio Teixeira coloca. Sofre por querer o que não tem e não querer o que já tem. Exatamente, exatamente. Esse sofrimento, nosso irmão Júlio tem razão, né? Ele sofre por não querer o que não tem e o querer o que já tem. Então, isso é muito importante. Tem muita gente que tem as suas qualidades importantes e não dá o valor para essas qualidades, né? E ele quer outras qualidades que ele não precisa disso, não precisa dessas outras coisas, né? Então, então, a gente pode entender que no processo da iniciação, chega um ponto em que o indivíduo torna-se um adepto, né? Isso é o futuro da humanidade. O nosso mestre diz: a humanidade, no futuro, constituirá uma raça de adeptos. Um adepto, ele não precisa de mais nada. Ele tem tudo em si mesmo. Está tudo dentro de si, ele não precisa de mais nada. É isso? É que nem eu já disse várias vezes, né? Jesus o Cristo, o que ele precisava de nós? Nada. A gente tinha alguma coisa para oferecer para ele? Não tinha nada para oferecer para ele. Mas ele tinha muita coisa para oferecer para nós. Mas, mas não porque ele não precisasse de nós. Ele precisa de nós porque faz parte do amor cósmico, né? Está dentro do amor cósmico dele, do amor cósmico dele, a necessidade da nossa presença, né? Dentro da unidade, né? Mas em termos de conhecimento, ele não precisava nada. E nós precisamos muito dele. Então, esse é muito importante. Quando o indivíduo se torna um adepto, um ser iluminado, ele não precisa nada de externo. Ele tem tudo dentro dele, dentro dele. Tanto que um adepto, isso a gente sabe na eubiose, pelo conhecimento, tudo, né, e pela literatura, né, que um adepto não precisa ler livro, não precisa consultar nada, ele consulta tudo dentro dele mesmo. Ele anda pela caixa, ele tem uma visão imediata de tudo. Não só isso, ele vivencia o fenômeno dentro dele mesmo. Olha só que importante. Ele vivencia qualquer fenômeno universal dentro dele mesmo. E outra, um adepto pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só que impressionante. Faz parte do conhecimento. Sistema solar. Como que ele viaja? Através da sua consciência. Ele atinge o sistema solar inteiro, todos os nichos evolutivos, todas as informações. Ele tem essa possibilidade. É uma coisa extraordinária a possibilidade que ele tem de se transportar mentalmente, né? Já não digo mentalmente, não é mentalmente simplesmente, né? É numa possibilidade átmica, né? Numa consciência crística, né?
Ele consegue se movimentar, entrar em contato com todas essas possibilidades assim, solares, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, justamente como o nosso irmão Júlio falou, nós temos que dar valor a tudo aquilo que nós já temos dentro de nós. Nós temos Deus em nós, temos tudo dentro de nós, mas ainda não percebemos. Temos Deus dentro de nós, mas ainda não percebemos. E o Guilherme Guazelli, ele pergunta o seguinte: por que Deus lançou sua evolução sobre nós? É um mistério, né, professor? Esse é o mistério, esse é o mistério. Olha, veja bem, eu vou citar duas coisas importantes. Dois mistérios que novamente eu vou falar. O professor Henrique José de Souza disse: o maior mistério que a humanidade tem que entender é o mistério da crucificação do Cristo. Porque no momento da crucificação está toda a história do nosso sistema universal, está sintetizado ali. Nós já falamos sobre o Jesus Cristo, mas vamos voltar a isso. Eu já estou alinhavando aqui para a gente voltar novamente a ver o mecanismo das migrações interplanetárias, das raças, a evolução, tudo, né? Mas de maneira bastante objetiva, sintética. Então, esse é o grande mistério que a humanidade tem que entender. O mistério da crucificação, o mistério do Gólgota. E no livro de HPB diz: o maior mistério que nós temos que entender no sentido cósmico é justamente essa questão da manifestação. Né? Basicamente, a doutrina secreta diz o seguinte: existe o imanifestado e o manifestado. Tudo bem? É o imanifestado e manifestado. Vamos dizer assim, algebricamente, vamos dizer assim, de maneira bastante simbólica, né? Nós representamos o imanifestado como um quadrado, né? E o manifestado como um círculo. Isso vem da doutrina secreta. A doutrina secreta mostra aí, um quadrado e um círculo. O quadrado, veja bem, vamos dizer assim, de maneira simbólica. O quadrado, um quadrado, o imanifestado, e o sol, e o círculo significa o sol central. Agora, a HPB diz que entender essa ligação entre o imanifestado e o manifestado é algo extraordinário, é um grande mistério. E mais, olha só a dimensão desse mistério. Ela diz, olha, o quadrado é o eterno, né? Nós dissemos, né? Embaixo tem o sol central, que é o círculo. Olha o que eu vou falar. Eu estou repetindo aquilo que a KPB ensinou pela doutrina secreta através dos mestres. Nem o sol eterno, nem o sol central consegue ver o eterno. Veja, nem o sol central, que é a maior consciência que nós temos no nosso sistema solar, ele não consegue entender o eterno. Temos o sol central, depois temos o primeiro logo, o segundo logo, o terceiro logo. Essas são 4 instâncias, né? Sol central, depois temos o primeiro logo, o segundo logo e o terceiro logo. Acima do Sol central, nós temos o eterno, representado por esse quaternário, esse quadrado. Então, pela doutrina secreta, é o seguinte: ela afirma o seguinte: quando o Sol central olha para o eterno, ele não consegue ver o eterno. Ele vê o quê? Ele vê um véu. Ela chama de Mula Prakriti. Mula Prakriti, a raiz da matéria. Então, ele só vê aquele véu. Ele não consegue ver o eterno, ele vê um véu que o separa do eterno. Nem o Sol central. Você veja que coisa extraordinária que é esse mistério. É isso? Agora, como é que eu posso explicar isso? Eu não posso explicar. Eu não tenho um ser humano, não tenho explicação para isso. Mas eu tenho a possibilidade de ficar atento. Não é isso? Isso já é uma grande coisa. Isso já é uma grande coisa. A questão, veja bem, a questão não é saber tudo. Eu não vou ser sábio. Olha, novamente, Sócrates, eu não vou ser sábio por dizer que sei tudo. Eu não vou me tornar um sábio por saber tudo. Não. Eu me torno um sábio quando eu sei a extensão da minha ignorância. Sócrates. Então, quando eu vejo todo esse panorama do Sol central olhar para o eterno e não conseguir entender o eterno, então eu vejo a extensão da minha ignorância. Isso é ruim? Não, isso é bom. É bom, porque me dá um impulso muito grande e um estímulo para que eu possa seguir os grandes mestres,
e seguir a lei cósmica. A lei cósmica vai saber o momento exato, se eu devo conhecer, o momento que eu devo conhecer tudo isso, né? A lei cósmica vai determinar. Faz parte do panorama cósmico da evolução, né? Eu só sei de uma coisa, é surpreendente, é algo extraordinário, é algo fascinante, fascinante, né? Aliás eu me lembro até no Viagem, como é aquele seriado que tinha? Viagem nas Estrelas, né? O É, Vice isso, Spock, né? isso. É, Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas. Que era um seriado que fantástico, que tinha muita base científica, eu gostava muito desse seriado. Olha, tem algumas versões modernas, né? Mas tem um Mister Spock, né? Então, quando o Capitão Kirk, até interessante, o Capitão Kirk chegava, pedia por Spock, quando aparecia na tela da nave alguma coisa que ele não sabia explicar, ele chamava o Mister Spock e perguntava: Spock, o que é isso? Aí o Spock, que tinha uma inteligência fantástica, né? Ele, ele olhava assim e dizia assim. Quando ele não entendia, ele olhava e dizia assim: eu não sei explicar, mas é fascinante. Ele dizia assim: eu não sei explicar, mas é fascinante. A mesma coisa nós podemos dizer, né? Nós olhamos esse panorama universal extraordinário, né? Que os mestres nos mostram, a gente não consegue entender, mas é fascinante. Isso é o caminho da iniciação. Esse já é o caminho da iniciação. O que o mestre nos falou. O que me incomoda não é o que eu não sei, mas o que eu posso deixar de saber. Olha só, o nosso mestre, o nosso grande mestre, o nosso querido professor Henrique de Souza, é o caminho da iniciação. Justamente essa consciência de que nós temos um caminho enorme universal para seguir e que esse processo da iniciação e da transformação interna é infinito. Isso é muito importante. E é fascinante. Bom, professor, chegou no horário de eu dar o meu recado, né, da roda de conversa Ótimo. de terça-feira. Então, toda terça-feira tem a roda de conversa aqui no canal 3005, e nesta terça-feira, dia 11 de maio de 2021, no mesmo horário, às 20h40, o tema será sobre Rosso de Luna e a Nova Era, com o nosso querido Celso Agostinho, tradutor, perito, ele é de Brasília, Distrito Federal. A mediadora será a nossa querida Daniela Trancoso e o mediador, o Eduardo Nunes, tá? Então, contamos com a participação de todos, terça-feira, dia 11 de maio, no mesmo horário, às 20h40. Professor, muita gente agradecendo o conhecimento compartilhado pelo senhor, e eu deixo agora para o senhor as suas últimas considerações, professor. Boa noite a todos, tá? Eu só quero deixar aqui uma referência do Mário Rosso de Luna, né? Ele manteve contato muito próximo do nosso mestre, trocou informações, fizeram estudos juntos. O Mário Rosso de Luna, né? É um grande filósofo, um grande pensador, astrônomo também, espanhol, né? E mais uma informação, ele fazia parte da Sociedade Brasileira de Eubiose no início, não com esse nome, o nome anterior da eubiose, era o sócio número 7. Ele é sócio número 7 da eubiose. Né? Então, bem lembrado. Mário Rosso de Luna. A todos eu agradeço, foi uma grande felicidade para mim estar aqui conversando com todos, uma grande honra, e, como sempre digo, luz, paz, amor para todos, e fiquem com Deus. E até a próxima reunião. Boa noite, obrigado pela participação de todos. Boa noite.